Então, pessoal, o meu artigo é uma integração monolítica de fotodetectores de arseneto de galho índio sobre transistores MOSFET de silício usando um processo de fabricação sequencial. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é esse processo sequencial de fabricação dos autores e também o que seria essa integração 3D, essa integração monolítica 3D. Bom, antes de começar no artigo em si, né, eu vou falar um pouquinho sobre ROIC, porque é um tema que está no artigo, né, e a gente sempre fala, e tem muitos alunos novos que eu acho que não conhecem o que seria um ROIC também, né? A gente não trabalha muito com isso, então acho que pode ser que dê uma luz para o pessoal. Eu vou tentar explicar um pouco, basicamente, né? Eu não sei muito, vou explicar um pouquinho o que eu estudei, e eu vou tentar responder essas 4 perguntas, né? O que é um ROIC, para que ele serve, por que usar ele em fotodetectores e como é feita essa integração de um fotodetector com o ROIC. Bom, o fotodetector, né, ele é usado principalmente para armazenar a fotocorrente gerada por cada pixel do seu fotodetector, o ROIC, né? E em seguida esse ROIC ele vai transferir esse sinal resultante de todos esses pixels para suas saídas de leitura, seja para você usar em um outro dispositivo, em um outro circuito, enfim, né? E eu sublinhei, né, a frase aqui, no caso, que eu botei, é usado especificamente para ler detectores de um tipo específico. Porque quando você fabrica um ROIC para um determinado tipo de detector, muito dificilmente você consegue reaproveitar esse mesmo ROIC para outros detectores. Ou seja, o que eu estou falando? Um ROIC, vamos supor que no meu caso, o SWIR, não necessariamente ele vai servir para um ROIC igual no caso do Pedro, que trabalha com fotodetectores de cascata quântica. Então, ele depende muito do detector. Também temos detectores que trabalham no ultravioleta e tudo. Então, é meio específico esse ROIC. Mas não tem só ROIC para fotodetectores, tem muitos outros dispositivos que usam ROIC. E o ROIC ele é basicamente um circuito eletrônico, né? Ele consegue fazer essa transferência de sinais. Então, isso você poderia dizer que é um ROIC. É um circuito que faz essa integração eletrônica entre o seu dispositivo, seja um fotodetector ou outro, né? Com uma porta de saída desse sinal. Os ROICs padrões, né, os mais antigos assim, e alguns mais comuns, eles tipicamente têm esse diagrama de blocos que eu mostro aqui, onde a parte principal, né, e tudo é a região ativa, onde ficam os pixels, né, os detectores, é o seu arranjo da imagem. Ali você vai ter a parte de suporte dos pixels, que faz a parte de controle de tensão e corrente. Você tem uns outros controladores e drives do núcleo. E você tem uma outra parte que é a parte de suporte do ROIC, onde você vai ter transistores e tudo que vão fazer a amplificação do seu sinal. E por fim você vai ter, né, a parte de multiplexação, que seria pegar todos esses sinais, né, enviar num único e transferir, né, num único canal. E junto que você tem os drives de saída. Bom, os nossos detectores, né, os pixels, eles vão gerar o sinal em esse sinal ele vai ter uma saída analógica, porque você tem uma variação da corrente, né? Então você tem um detector que quanto mais luz entra, maior é a corrente. Então você tem a variação do sinal. Justamente os ROICs padrões, eles usam saídas analógicas justamente por isso. Ou seja, então quer dizer que não tem ROIC digital? Não, tem ROICs que são digitais. Tem 2 tipos. Tem o ROIC que é digital, então ele vai fazer exatamente a mesma coisa que o outro ROIC que tem saídas analógicas faz, porém, quando ele fizer esse acúmulo, ele já faz a conversão desse sinal analógico que sai do meu pixel, né, ou do meu fotodetector, e converte ele para digital para você poder usar, seja no seu computador, seja num outro dispositivo de integração que vai poder juntar a informação de cada pixel desses e formar uma imagem. Qual é a vantagem de usar um ROIC digital? Bom, a principal vantagem é que você tem uma integração mais fácil com outros sistemas do que um ROIC analógico, né? Então, com isso, você também reduz o tamanho, porque você reduz o tamanho aqui no caso do sistema como um todo, não do ROIC em si, mas do sistema como um todo, porque eu preciso de menos eletrônico, porque eu já tenho a conversão do sinal, né? E uma das vantagens de trabalhar com sinal digital
é que ele é menos sensível a ruído, justamente porque, como eu trabalho com sinal binário, né, o sinal digital binário, ou é 0 ou é 1, você tem uma menos suscetibilidade a interferências nesse sinal do que quando você trabalha com sinal analógico, onde você tem, vamos botar um intervalo entre 1 volt a 2, você tem uma infinidade de valores entre 1 e 2. Então, tem 1,1, 1,2, 1,3. Então, é mais nesse sentido de suscetibilidade a interferências externas. Uma outra coisa interessante também é que você consegue aumentar a largura de banda. Isso está relacionado com a parte de transmissão dos dados, porque quando eu tenho um sinal analógico, eu tenho que separar aquela faixa de valores da parte de transmissão para poder enviar o meu sinal. Quando eu trabalho com sinais digitalizados, eu tenho pacotes menores de informação para enviar. Então, isso faz com que a sua largura de banda de transferência, né, de dados seja melhor. Existe um outro tipo de ROI, que justamente que eu falei da integração 3D, né, que ele também faz a conversão digital, mas é um pouco diferente desse outro que eu expliquei, que são os ROIs por pixel, então digital por pixel. E o que seria esse circuito integrado de leitura digital por pixel, né? Você tem dentro de cada pixel, né, ou pequenos grupos de pixels, essa conversão. Eu separei ali uma vantagem deles, né, que ele tem uma largura de banda um pouquinho maior, justamente porque agora eu individualizo os pixels e com isso eu não tenho mais uma entrega do meu sinal analógico por várias partes do meu circuito. Então agora eu já faço uma conversão mais rápida e com isso eu trabalho menos tempo, né, com o sinal analógico. Então eu consigo, né, justamente como eu expliquei antes, eu disponho de menos banda quando eu faço essa conversão, por isso que ele tem uma largura de banda maior, por já fazer essa transformação em cada pixel, né? Mas qual a vantagem, então, e o porquê que eu tenho que usar isso em fotodetector? Grande parte das pessoas que trabalham no grupo, né, lá do LabCem, da UFRJ, trabalham com células solares, né? Células solares, elas têm uma diferença um pouquinho, né, mais interessante, uma grande vantagem, né, vamos dizer assim, em relação aos fotodetectores, que quando a gente faz o crescimento da célula e depois do processamento da mesma, ela basicamente já está pronta, ela é uma célula. Você incide luz, ela transforma essa energia luminosa em tensão, em corrente para o seu sistema. Então, ela já é funcional. O fotodetector, você pode fazer isso para caracterização. Eu faço lá uma mesa, um pixel só e caracterizo o meu dispositivo. Mas quando a gente fala de sistemas de imageamento, onde eu estou falando de milhares, milhões de pixels, isso se torna um pouco mais complicado, porque eu preciso extrair informação de cada um desses pixels. Então, só para, né, deixar um pouco claro, né, aqui eu mostro uma imagem na direita. Esse dispositivo é meu, eu que fiz esse processamento, e é só para mostrar que ali eu tenho alguns grupos, o que seria que eu poderia dizer pixels, né? Ali eu uso para poder fazer a caracterização do meu dispositivo. Então, se vocês perceberem, eu tenho uma variação no tamanho daqueles quadradinhos. Então, eles variam do maior até para o menorzinho, mas a gente pode falar que cada grupo ali tem 6 pixels. A grosso modo, poderíamos dizer isso. Então, imagina, ali eu tenho um chipzinho onde ele é capaz de fazer 14 conexões. Se em cada conjunto daquele ali eu tenho 6 pixels, ao total eu tenho 18. Então, eu não teria como fazer a conexão de todos os pixels, justamente porque o chipzinho que eu estou usando é pequeno. Também as dimensões daquele pixel, né, que eu fiz são bem grandes, né, macro dimensões, né, na casa de, sei lá, micron, se eu não estou enganado. E quando a gente fala de sistemas de imageamento, a gente está falando de pixels muito menores, dimensões muito menores. Então, imagina só, eu vou ter um conjunto enorme de pixels e eu tenho que fazer a conexão de todos. Então, o ROIC ele vem para te ajudar a fazer justamente isso. No caso, né, como é feita, então, a integração desse ROIC com o fotodetector? Lembra do desenho da imagem que eu mostrei? Pensa que sobre cada pixel daquele que eu criei, a gente vai fazer uma metalização. Então, aquela superfície vai estar toda metalizada. Eu pego, então, esse meu chip, essa parte metalizada,
e coloco sobre o ROI, onde vão ter contatos de índio. O nome dessa técnica é flip chip. E para essa técnica eu preciso, então, ou fazer uma corrosão do meu substrato, dependendo do que você tiver, do dispositivo que você for usar, ou até mesmo fazer um polimento do meu substrato para a luz poder entrar, porque no caso a luz vai entrar por trás do seu dispositivo. E a parte superior do seu dispositivo, né, pensando na direção de crescimento, ela vai estar em contato com o ROI. O contato é feito tipicamente através de pedacinhos de índio. Usa-se índio porque o índio sólido ele tem uma boa aderência em metais e ele tem uma excelente condutividade elétrica. Né? Então, na imagem à esquerda, eu mostro essa técnica tipicamente como ela funciona em um ROIC típico, um ROIC padrão. Então, a gente pode ver que ele tem um circuito periférico. Né? O que seria a integração 3D? Né? Então, se a gente vir para a imagem da direita, no A a gente tem uma vista em corte do que seria esse ROIC, né? Que seria um ROIC padrão, né? Ali em B. Em C, a gente teria esse ROIC 3D, essa integração 3D. E qual é a principal diferença? Né? No primeiro ROIC, como eu já citei anteriormente, a gente tem um sinal analógico. Então, eu faço a conexão do meu pixel com o ROIC, o meu pixel ele envia o sinal para o ROIC pega esse sinal analógico e manda para as suas saídas. Quando eu tenho uma integração 3D, eu já tenho a digitalização do sinal. E no caso aqui, seria como se fosse aquele segundo exemplo de ROIC que eu mostrei, que seria o DP-ROIC, que seria a digitalização por pixel. Então, eu tenho o pixel em contato, conectado com uma superfície que vai pegar o seu sinal analógico, obviamente. Depois eu tenho isso em contato com uma superfície que vai pegar e vai fazer essa transformação do meu sinal. Então, se vocês podem ver aqui, ó, que está destacado, né? Ele destaca como um pixel. Logo em seguida, eu faço uma outra conversão digital. É o que eu falei. Então, você tem uma digitalização por pixel e uma digitalização por grupos de pixels. E a parte da integração 3D, ela veio porque você tem uma via. Se vocês perceberem, ele tem uma setinha que ele mostra aqui, ó, TSV, que é uma conexão entre a camada de digitalização dos pixels unitária por uma camada de digitalização maior, né? Poderíamos dizer assim. E esse TSV ele significa que através do silício, você tem uma via de contato através do silício. E qual é a vantagem dessa via? Você tem toda a integração do seu circuito periférico dentro da parte do ROIC, ou seja, dentro do silício, dentro do substrato. Diferente do ROIC que eu mostro à esquerda, onde eu tenho um circuito periférico à amostra, nesse outro ROIC aqui você não tem isso, você só tem os pads de contato. O que ele mostra nessa figura, esses quadradinhos em volta aqui dessa integração, são só os pads de contato. Esse circuito periférico ele está todo dentro do wafer, todo dentro do substrato. Então você consegue reduzir o tamanho da sua integração, o tamanho do seu ROIC. Né? Essa é a principal vantagem desse sistema 3D, né? Dessa integração 3D. Bom, voltando então para o artigo, né? Vou começar pelo resumo do artigo e eu vou destacar algumas partes principais. Né? Primeiro é a parte do sequenciamento, o processo de sequenciamento. Por que eu destaquei essa parte? Né? O processo de sequenciamento nada mais é do que a junção do transistor de MOSFET, do MOSFET deles, que é pré-fabricado, nos fotodetectores de arseneto de galho e índio. Então, esse é o processo sequencial que ele se refere. Né? Só que para esse processo acontecer, é necessário que ele seja realizado a baixa temperatura, justamente porque nós não queremos criar defeitos na estrutura, não queremos difusão de dopantes, não queremos que o MOSFET ele seja degradado pelo excesso de temperatura. Então, é justamente nesse ponto que eu destaquei que esse processo ele tem que ser feito a baixa temperatura. Eu já vou adiantar, né, que no caso do trabalho, esse processo ele foi feito em temperatura ambiente, eles conseguiram esse feito. Mas a temperatura limite para esse processo de
de união, ele poderia ser realizado, né, pelas características do MOSFET, até uma temperatura de 400 graus Celsius. Bom, seguindo aqui com o resumo, ele fala da integração, né, da performance do circuito de leitura, no caso do ROIC, né? E aí, os ROICs tem dois tipos de operações típicas para ROICs, que são a de injeção direta e a de seguidor de fonte, por detector. Nos slides mais à frente eu vou explicar o que são esses tipos de operação dos ROICs, as operações típicas que o ROIC faz. Mas eu já queria deixar aqui para, quando eu falar nos slides mais à frente, vocês já lembrarem um pouco. E qual é o principal objetivo do trabalho, né? O principal objetivo do trabalho é fazer essa integração toda desse sistema, justamente pensando em sistemas de imaginamento multicoloridos, de alta resolução. Essa é a principal motivação desse trabalho. Bom, o conceito do dispositivo, né, então dessa integração 3D, ele está nessa figura aqui da esquerda, onde nós podemos ver, então, justamente, né, a ideia que eu acabei de falar, que é você ter dispositivos ou fotodetectores que eles vão detectar diferentes comprimentos de onda. Por isso que é uma integração, né, para alta resolução, né, multicolorida. Justamente por isso. E abaixo desses dispositivos, né, nós temos então a integração, né, a junção deles com os transistores, que por fim é unido a um ROIC que vai poder fazer essa integração, né, dos sinais e a conversão, enfim, do sinal analógico, do sinal digital, e depois transferir essas imagens para a saída para a gente poder remontar isso e transformar de fato em imagens palpáveis para nós. Bom, e qual é a ideia então de usar materiais 3,5 sobre silício, né, justamente nesse caso? Primeiro, porque a temperatura, né, dos ROICs de silício é baixa. Então, se você usar um outro tipo de material, provavelmente essa junção você teria que fazer uma temperatura um pouco mais elevada, o que provavelmente degradaria o MOSFET. Então, justamente por isso foi pensado em usar ROICs de silício. Não é basicamente uma integração do material 3,5 sobre o silício, né? Não é um crescimento de material 3,5 sobre silício, né? Vou deixar aqui bem claro, é só uma junção de um detector 3,5 sobre um ROIC de silício. E uma outra facilidade dos materiais 3,5, né, é que você faz o crescimento em cima de um substrato e que você depois pode pegar esse substrato e simplesmente remover do seu material. Então, se você olhar a imagem do conceito, você vê vários detectores. Eu poderia crescer esses detectores de maneiras distintas, eu não precisaria o mesmo processo de crescimento. Eu poderia fazer a união desses detectores, depois por um outro processo de união. E ele tem fácil remoção do substrato, no caso, substratos de GAS, de INP, enfim. A imagem da direita, né, ele mostra que já é o dispositivo do trabalho em si, então já é a integração feita do nosso dispositivo no MOSFET. E a gente pode perceber, né, então, como é que foi feito isso? Foi feito o crescimento do fotodetector. Os autores eles não especificam qual método foi. Eu também tentei procurar e não achei, não sei se é MBE, não sei se é MOVPE. Mas a ideia dos autores é que esse projeto eles visam que seja produzido em larga escala e seja comercial. Então eu acredito que tenha sido feito um crescimento por MOVPE, justamente pela ideia principal do projeto de querer que isso se torne comercial. Então ele cresce o dispositivo, né, o fotodetector. Ele já tem um MOSFET pré-fabricado, um SOI MOSFET pré-fabricado. E ele faz então a junção desse fotodetector nesse MOSFET, como basicamente o flip chip que eu falei, que eu mencionei das técnicas de ROIC. Só que nesse caso ele tem que fazer uma união, né, um bom contato elétrico. Então isso é feito através dessa
camada aqui, né, de óxido de alumínio, né, que ele fala aqui que é a interface de união. Ele coloca, então, o detector sobre o MOSFET e ele passa um plasma de oxigênio. E aí esse plasma de oxigênio ele consegue fazer essa união. Justamente essa união tem que ser feita a baixa temperatura, mas quando ele passa esse plasma de oxigênio, a temperatura chega a 350 graus. Então, ainda assim, é uma baixa temperatura. Lembra que eu falei que o limite é por volta de 400 graus? Então, 350, 50 graus, um pouco abaixo do limite estimado pelos autores. Bom, o contato do fotodetector é feito aqui em laranja, como a gente pode perceber, o contato P e o contato N. E o contato entre o fotodetector e o MOSFET é feito por essa parte amarela. Então, é do contato N do dispositivo para a parte da fonte do nosso transistor, né? do transistor dos autores, do trabalho dos autores, que seria o S ali no caso de source. No recorte à direita, a imagem está um pouquinho invertida, então o source está à esquerda e o dreno está à direita. Bom. Mas então o que é MOSFET, né? Eu acho que é interessante falar justamente porque é um dos pontos principais do trabalho, a integração com o MOSFET, né? MOSFET nada mais é do que um transistor de efeito de campo. Diferente dos transistores convencionais, ele tem um óxido metálico semicondutor, que no caso aqui, nessa figura da esquerda, está mostrado como o óxido do portão, né? A gente tem, tipicamente nos transistores, 3 pinos de contato, que é o source, o gate e o drain, que seria a fonte, o portão e o dreno, né? Em transistores MOSFET e em alguns outros também, você pode ter um quarto contato, que é no corpo, né? Que é no substrato, mas isso daí é uma outra conversa, né? Vamos atentar para o do trabalho aqui, que seria só 3 contatos. Bom, aqui eu mostro algumas representações e você pode ter, no caso, transistores do tipo NPN, né? Então tem um material N, um P e um N, ou o material PNP. O que difere? O que difere um do outro é a tensão que você aplica no gate, né? Nessa chave onde que vai poder ligar esse fluxo de corrente que eu tenho no meu transistor, e a direção do fluxo de corrente. Se vocês perceberem na imagem aqui do canal P, né, nos diagramas do dispositivo, a gente vê que a setinha, no caso do P, ela vem do S e vai para o gate, né, no caso ela vai fazer um fluxo de S para D, e no caso do canal N, eu tenho de D para S. Então é basicamente isso, um é o inverso do outro. Bom, e esses dispositivos eles funcionam quando você injeta uma tensão no gate. Então você coloca, no caso do dispositivo NPN, você coloca uma tensão positiva no gate. Com isso você habilita, né, o fluxo de corrente entre a fonte e o dreno, né? Porque você cria um campo elétrico que vai atrair esses elétrons que estão na sua fonte até o dreno. Eu vou mostrar uma animaçãozinha, né, que é bem interessante. Não sei se vai funcionar legal no Zoom. Mas qual a principal vantagem de usar MOSFET, né? A principal vantagem de usar transistores no circuito é para fazer amplificação de sinal. Basicamente isso, que é o uso mais comum. Tem alguns outros usos, mas o mais comum é esse, né? Que a gente usa muito em alto-falante. Bom, no lado ali eu vou mostrar uma operação, vou explicar rapidamente. Ele funciona a partir do seguinte: você injeta uma tensão no gate e a partir de um certo ponto de tensão que você aplica, né, no gate, o seu MOSFET começa a funcionar. Então, quanto mais tensão, né, na parte de funcionamento, você vai ter uma parte que ele não funciona, né, até um limite de tensão. A partir desse limite de tensão, a gente fala que ele está na região de saturação, é onde ele começa a funcionar. Então, quanto mais tensão que eu coloco, mais corrente ele consegue passar entre a fonte e o dreno, né? Obviamente, isso vai chegar até um limite de corrente. Então, aqui eu vou mostrar mais ou menos a animaçãozinha. Todo mundo está conseguindo ver legal a animação? Sim. Dá para ver sim. Sim, tá bem legal. Então essa animação é basicamente isso. Aqui a gente aumenta a tensão no gate e aqui mostra como que se comporta, né,
a parte semicondutora. Então ele faz essa junção, e nesse momento que ele faz a junção de um lado ao outro é o momento que a corrente passa. É basicamente assim que ele funciona. Ele é um condutor de fluxo, né? Você tem uma chave ali para poder conduzir esse fluxo. O Marcelo, você tem duas coisas. Você tem o gráfico, que, né, é I versus V, e à direita você tem uma imagem, né? Essa imagem, o que é cor, hein? Quer dizer, a cor é a primeiro, densidade de XY, elétrons. o que é? XY é a posição? Ah, tá. É porque aí o que você está mostrando é a corrente entre o dreno e a fonte, né? Isso. Você tá Quando ele faz a passagem da corrente. Mas a tensão que você está aplicando é no gate. Acho que isso, claro. Tá, então eu vou explicar. O XY na imagem é XY mesmo, é posição física. O XY da imagem que você está falando posição. do gráfico. No desenho. No desenho. No desenho. Aí, é XY, é XY. Sim, posição. Posição. Tá. E a cor é a corrente, é isso? A densidade de elétrons. Isso, tá bom. É só para a gente ver que aumenta a densidade, os elétrons passam. É simplesmente só para falar quando que o transistor funciona, essa animação. O canal abriu e fechou o canal. Isso. Em função da voltagem que você está aplicando no gate. No gate. Posso só ver se eu entendi bem, Marcelo? Eu vou fazer um desenho. Seu áudio cortou. Vê se é isso aqui que está... Isso, é isso mesmo. Desenho o gate aí em cima, ó. Isso, exatamente. Isso. Não, o gate é para cima. O gate você não vê. Então, o gate é para cima. Gate não... Claro, Patrícia. O Não, gate é em cima. Eu acho que é uma seção de corte ou uma visão superior? Eu acho que é uma visão superior. Eu acho que pode ser superior. Não, mas a ideia é mesma, né, Patrícia? A ideia é tanto faz. Vai aparecer, de fato. Porque é o campo elétrico, né? Mas aí fica mais fácil de desenhar, senão ele não conseguiria desenhar o... exatamente. Não, isso eu entendi. Bom, então voltando E isso aqui. aí da direita é uma simulação ou é medida? Não, isso daqui não é do trabalho, não. Eu sei, mas eu fiquei curioso. Isso deve ser uma simulação, né? Isso provavelmente é uma simulação. Mas se fosse simulação, ele botava na horizontal, né? Por que ele ia botar a simulação na diagonal? Mas tudo bem, vai lá. Eu acho que ele botou na horizontal para poder ficar, né, na diagonal, para poder ficar parecido com a curva. Para dar uma ideia do mesmo sentido. Bem, tudo bem. Vai lá. Bom, voltando então para o trabalho, né? Agora eu vou falar um pouco dos resultados do trabalho em si. Aqui a gente tem duas imagens de TEM, né? Na imagem da direita, ele mostra todas as camadas, substrato, a parte que é feita do gate, tudo do transistor. E a ideia é mostrar que não tem nenhum defeito, né? Tanto na imagem da direita como na imagem do centro, essa é a ideia. Você não tem propagação de defeitos, você não tem propagação de discordâncias, você não tem vazios, né, ou bolhas, durante a união dos materiais. E basicamente esses resultados, né, eles são comprovados pelo EDS, ou o EDX, né, onde a gente consegue ver, ter uma ideia, né, da composição dos materiais. Esse EDS ele foi feito nessa setinha aqui, exatamente aqui. Então a gente consegue ver que na região onde tem arseneto de galho índio, ele tem uma prevalência somente de galho, índio e arsênio, né? A gente tem uma queda abrupta quando passa para a parte de contato, para a parte de união, né? A camada de união, de óxido. E depois você tem novamente, né, a parte onde tem o silício. Então você tem ali o pico do silício, tudo. Não, essa é uma medida qualitativa, né, somente para mostrar, não uma medida quantitativa, justamente porque a técnica de EDS é muito complicado você fazer um quantitativo do material, né? A Bia
e a gente até tentou na matéria do Sidney, né? Pensou em tentar fazer esse quantitativo para os pontos quânticos dela, e aí o rapaz que nos auxiliou no MEV, ele falou que é um pouco complicado, é muito difícil fazer essa análise quantitativa, né? Mas isso é basicamente para mostrar a qualidade, esse resultado deles, né, do autor, é basicamente só para mostrar isso, a qualidade da união entre o MOSFET e o fotodetector. Bom, então eles foram fazer medidas elétricas, né, no dispositivo, saber como que tá, se mudou alguma coisa, né, em relação a antes de fazer a integração e depois de fazer a integração. Então, primeiro eles começaram fazendo essa avaliação elétrica do MOSFET, né? Então eles pegaram e fizeram um gráfico da corrente do dreno em relação à voltagem que é aplicada no gate, antes de fazer a integração e depois de fazer a integração. E como a gente pode perceber, né, aqui no gráfico à esquerda, que ambas as curvas são praticamente iguais, né? Então você não teve nenhuma degradação do MOSFET após fazer essa integração, o que foi muito interessante para o projeto, né, para o trabalho. Na imagem à direita, eles também testaram o fotodetector para ver se havia alguma degradação do fotodetector. Eles não comparam com antes e depois. Por quê? Porque aqui, quando eles fazem a aquisição dos dados, né, da corrente da tensão no fotodetector, né, do gráfico de IV, eles compararam isso com detectores convencionais, sem terem feito a integração. Então, eles chegaram à conclusão que as curvas que eles obtiveram dos fotodetectores após a integração foram exatamente iguais, né, ou muito próximas das curvas dos fotodetectores, sem fazer a integração. Então, no caso, né, eles resumiram que, como eles tiveram resultados muito parecidos, né, antes de fazer a integração e depois de fazer a integração, eles concluíram que a qualidade do fotodetector foi mantida e a qualidade do MOSFET também foi mantida, né? Então, basicamente, essas duas medidas elas serviram para atestar a qualidade do processo de união. Um ponto interessante, né, que o autor ele destaca é que ele fala que a corrente de escuro em menos 1,5 volts foi de 10 a menos 4. Eu acredito que para alguém que leu o artigo, né, vai achar isso estranho. Eu também achei. Eu acredito que ele tenha se referido, né, a corrente de escuro em próximo ali de 0,5 e não em mais ou menos 1,5 volts. Eu acho que ele se confundiu um pouco nisso. É só para esclarecer, se alguém leu o artigo, ele vai ver essa diferença, né, que ele fala. Bom, os outros resultados que ele mostra, então, é em relação à fotocorrente, né, do dispositivo já funcionando de maneira integrada. E aqui é interessante a gente ver no gráfico da esquerda, né, que ele mede a fotocorrente do dispositivo, e no XX a gente tem a potência do laser incidente. Então ele fez medidas com 4 comprimentos de ondas diferentes, né? Então ele pegou um comprimento de onda, variou essa potência, fez a medida, isso sucessivamente para os outros comprimentos de onda. E aqui ele percebeu que os comprimentos de onda, né, os resultados eram lineares, ele tinha a linearidade dessa fotocorrente. A melhor linearidade, obviamente, foi em 1550, que é basicamente onde o INGAS do dispositivo deles trabalha, né, onde é o gap do INGAS, né. Nos outros comprimentos de onda também foram lineares, né, mas o melhor slope foi no 1550 nanômetros. Esse resultado ele é importante porque, né, para esse tipo de integração, né, a gente fala de imageamento, quando você tem a sua corrente, a sua fotocorrente linear à potência de iluminação, né, no seu dispositivo, isso garante, né, isso tem uma forte influência sobre a qualidade das imagens, né, do seu dispositivo, do seu arranjo de pixels. E aqui ele compara, né, justamente essa linearidade
das fotos correntes com uma boa qualidade, que é possível até em imagens médicas, né? Então, ele faz esse comparativo justamente porque ela conseguiu ser tão linear, né? Muito próximo de 1. Caso não fosse, né? Caso tivesse uma linearidade um pouco menor, a questão da linearidade na foto corrente, né? Em relação da foto corrente pela incidência luminosa, ela está atrelada a defeitos no dispositivo. Então, também aqui a gente consegue ver que os autores eles conseguiram, né, uma boa qualidade em si no dispositivo. Bom, uma outra medida que eles fizeram foi a responsividade. Os pontinhos da responsividade eles se referem aos 4 comprimentos de onda, né, dessa medida anterior. Então, eles pegaram uma potência X lá, que eu não sei qual que é agora, e aí plotaram um gráfico da responsividade para esses comprimentos de onda. Então, como a gente percebe, né, a responsividade em 1550, justamente, que é o comprimento de onda do INJAS, foi muito alta. Essa responsividade ela pode ser comparada a fotodetectores sem esse tipo de integração, né, a fotodetectores comuns de INJAS, e ela representa aproximadamente 60% da eficiência quântica externa do dispositivo. Isso é um valor muito interessante no caso desse dispositivo dos autores. Por quê? O fotodetector, né, durante a medição, né, até essa medição, ele não tinha o revestimento antirreflexo. Ou seja, ele, com essa integração, né, não sei se é por causa dessa integração, ele ainda assim conseguiu atingir uma boa eficiência quântica externa. Provavelmente com revestimento reflexo, né, vai ter um aumento dessa eficiência e provavelmente um aumento da responsividade. E isso ele compara ainda mais que esses dispositivos, né, eles podem ser muito bem usados, podem ser muito bem comparados a dispositivos de NGAS com alto desempenho, né, convencionais de alto desempenho. Bom, aqui chegou a parte que eu tinha falado, né, em relação ao ROIC, que ele tem 2 modos de operação. Então, ele tem o de injeção direta e o seguidor de fonte. Basicamente, na injeção direta, a gente tem que os portadores eles são injetados diretamente através da fonte, entendeu? Então, aqui, se a gente vê no circuito de injeção direta, eu vou representar aqui, então, aonde está o fotodiodo seria o source, né, a fonte, o Vin seria o gate, e ali o output stage seria o nosso dreno. É basicamente isso, eu injeto a fotocorrente diretamente no transistor. E com isso eles fizeram esse gráfico abaixo em relação à tensão de saída, né, então ao sinal de tensão do fotodetector, né, com a intensidade de luz. Aqui eles fizeram uma variação do gate. Então, como eu expliquei o funcionamento, né, do transistor, né, eu vou injetando tensão no gate e quanto mais tensão eu coloco, né, mais eu habilito, maior é o campo elétrico e com isso eu consigo fazer com que aumente a corrente entre a fonte e o dreno. Então, a gente pode ver, se a gente pegar aqui os valores próximos de 0,1, 0,1, a gente consegue ver isso, que quanto mais tensão eu coloco no gate, maior é o valor do sinal de saída, então da minha tensão de saída, né? Justamente a resistência ali é a mesma, então eu tenho um aumento da corrente. O que acontece quando eu aumento a intensidade luminosa, né? Por que o meu gráfico está decaindo? Eu tenho uma injeção de tensão no gate, eu estou aumentando. Mas, quanto mais potência luminosa eu tenho no meu fotodetector, menor é a resistência que ele tem. Então, a resistência resultante entre o transistor e o fotodetector, ela diminui. Com isso, eu tenho uma queda na tensão. Então, por isso que a gente vê os gráficos, a tensão ela vai caindo, né? De acordo com que a intensidade luminosa aumenta. Eu não entendi. Também não entendi, não. Eu não entendi, não.
Mostra assim a figura lá do dispositivo no início. Uau. Essa? Aí, Uhum. como que você chega a luz por cima Isso. e eu injeto o quê? Aí vai criar, vai gerar uma foto corrente. Deixa eu ver a ferramenta. Aí essa foto corrente vai ali para a source, de acordo com esse teu negocinho, Então, né? o meu dispositivo, ele está conectado no source. Imagina que eu tenho essa conexão aqui. Eu quero que a corrente flua daqui para cá. Só que para eu habilitar, né, o meu transistor, para ele funcionar, eu preciso aplicar uma tensão no gate. Então, a gente viu no gráfico do transistor que quanto mais tensão eu aplico no meu gate, né, mais corrente eu consigo liberar, né, maior fluxo de corrente entre a minha fonte e o dreno. Onde que é o contato com o gate aí que eu não estou vendo? É em cima, Patrícia. O gate por não fica cima. conectado com o fotodetector, é uma tensão externa. O Marcelo, o gate e o fotodetector estão em série, né? É isso, né? Não, É isso aqui, eles ó. estão não, o gate é isolados, separado do estão- fotodetector. Eu vou mostrar aqui de novo, ó. Não. Vai perceber aqui, ó. Tá vendo? É uma tensão externa aqui, ó. Aonde que você está? Na esquerda. Injeção direta. Não, isso que eu quero dizer, gente. O fotodetetor é o que vai acionar o gate que aciona o MOSFET. Não. Eu tenho uma tensão externa que aciona o gate Aham. e o fotodetector só vai fazer o fluxo da corrente que ele gera, da corrente fotogerada por ele, passar daqui para cá. O fotodetector só envia corrente, né, o sinal. Ele não faz nada em relação ao gate. O gate é externo. É uma tensão que eu aplico externamente. Eu vario da maneira com que eu quero. É basicamente isso. Mas eu não entendo como é que isso vai mudar, como é que isso vai mudar a corrente que está passando do source para o drain. Então, pensa o Onde é que seguinte. está essa corrente aí? Não, então, no gráfico ele não faz com corrente, ele faz com a tensão que sai aqui do sistema. Justamente porque, como eu falei, se você pegar nesse ponto aqui, ó, aqui eu tenho uma potência luminosa fixa. Então, a resistência total do sistema, ela é fixa, ela não varia. Então, pensa aqui, lei de Ohms, né? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, pensa o seguinte, se eu tenho uma tensão que eu quero saber qual que é, eu tenho a corrente que o meu fotodetector ele mandou para o sistema. Eu tenho um valor fixo de resistência, eu consigo descobrir essa tensão. Então, é isso que ele faz, ele já transforma a corrente do fotodetector, né, a fotocorrente, em sinal de tensão. E você aplica essa tensão no gate, que eu não entendi? Não, então, essa tensão aqui de saída eu não aplico no gate. O gate, você aplica uma tensão externa, porque você quer que o transistor... Como? Me mostra lá no desenho como se aplica essa tensão. Uma fonte de tensão externa, Patrícia, uma fonte qualquer ligada na rede. Está lá embaixo. Cadê o Não, mas eu contato? acho que... Volta lá naquela figura, Marcelo. Onde que você Não. solda o contato? É aquele G ali, ó. Peraí. É o G lá em cima. E G? O G do gate ali, está aí. Aqui. Peraí que Esse é eu o fiz gate. errado, peraí. Esse é o pad que você vai soldar o fiozinho do gate. Porque né? o fotodetetor não está em tudo. Você Não, olhasse no plano essa parte. É. Deixa lá a figura. essa Essa mal, eu passei sem parte que querer. tem o ráfino, silício, etc., continua lá nesse desenho da direita, lá para cima, é isso? E não tem o fotodetetor grudado. Isso. Aqui, essa parte aqui, é só isso daqui, ó. Isso daqui é outra coisa que não está na imagem. Até o óxido de silício, digamos assim, continua mais para trás nessa figura. Isso. Não, é mais como se para a baixo, figura... né? Não, seria mais para o lado, vamos botar assim, seria o outro lado. Né? Imagina como que se aqui o detector estivesse tampando o gate. É basicamente isso.
o gate estaria aqui atrás, né? Vamos botar assim em entendi. vista. Isso aqui seria um corte lateral, vamos botar assim. Entendi. Seria um corte Mas aqui. o que eu não estou Isso. entendendo é que Como é que daí ela tivemos o divide? seguinte, eu injeto a corrente. Seria um corte aqui, ó. Essa imagem é um corte aqui, ó. Mas o que eu não entendo é o seguinte, o que vai limitar a corrente, na realidade, Vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar no modo de operação do MOSFET, aí você vai ver mais ou menos. Eu acho que eu vou conseguir explicar não, melhor. eu entendo que aumenta, mas o que eu quero dizer é o seguinte, na realidade o que o MOSFET está fazendo quando o gate não está, o canal não está aberto, é reduzindo a corrente, né? Mas por que ele amplificaria isso? Que eu não... Não, na realidade, ele funciona meio que chaveando o que o fotodetector a corrente isso é para fotogerada, né? chavear. Você aciona o gate para passar a corrente ou não, né? Se você não Entendi, colocar porque quem atenção vai no gate, não limitar a passa corrente corrente é o nenhuma. detetor. Entendi. Isso. O que eu disse Tá. que limita é porque se você parar para pensar aqui Fazer no gráfico, on-off. não, se você olhar aqui, né, eu posso ter uma potência luminosa que ele gere muita corrente acima do que a tensão que eu injeto no gate libera para passar, justamente que corrobora com esse gráfico aqui, ó. Aqui, entendeu? Da densidade de elétrons. Então, se eu estou aqui, eu tenho uma quantidade X de corrente passando. Se eu aumento a tensão no gate, eu tenho mais corrente passando. Não, isso eu entendi. Tá. É basicamente isso. Então, na realidade, é para você operar AC. Isso. Então, aí ele fez esses resultados, né? E justamente ele viu que esse decaimento é em relação a quando você aumenta a intensidade da luz, a resistência resultante ela diminui, porque a resistência do fotodetector diminui. E o outro tipo, né, de operação é o seguidor de fonte. Basicamente, na operação de seguidor de fonte. Basicamente, nessa operação, você desliga o transistor. Né? Ambos os modos de operação, eles simulam a integração de um transistor com o fotodetector. É basicamente o recorte aqui em cima à direita. Então, ambos os modos de operação, eles funcionam de maneira similar. Obviamente, o seguidor de fonte, eu tenho alguns outros componentes eletrônicos, mas eles funcionam de maneira semelhante, né? Eu tenho uma junção semelhante, um fotodetector e um transistor. A diferença é que no seguidor de fonte é como se eu desligasse o transistor. Então, eu estou vendo alguma coisa em relação somente ao detector. E com isso é possível perceber, né, então, justamente no gráfico, que não importa a tensão que eu coloque no gate, que a gente tem uma queda, né, nessa tensão de saída. Então, a influência que o gate tem nesse caso é nula. Eu não limito a tensão que o meu dispositivo pode injetar a partir da tensão do gate, né? Eu não faço esse chaveamento. É como se o meu dispositivo estivesse passando direto. É mais ou menos essa a ideia desse tipo de operação. Uma outra coisa. Tá. E nesse tipo de operação, né, essa queda de tensão é fortemente relacionada com a tensão do fotodetector em circuito aberto. Então aqui é basicamente isso, é uma medida que você tem em relação ao fotodetector em circuito aberto. Por isso essa diferença nos resultados. Né? Bom, então resumindo, né, todos os resultados do trabalho, da integração, tudo, os autores montaram essa tabela e aqui eles pegam alguns outros tipos de integrações, né, de dispositivo para mostrar o porquê que o deles é o mais apropriado, né, e também, né, para mostrar a diferença, né, em relação também aos custos, né, e a possibilidade do objetivo do trabalho, que é fazer com que tenha uma integração, né, por um sistema multicolorido de alta resolução. Então aqui a gente pode ver, né, a primeira coluna ela fala sobre o tipo de integração que tem, então alguns outros trabalhos têm integração
o empilhamento de chips, né, transistores em pixels, outros tipos de fotodetectores com os outros materiais, outros tipos de transistores com outros materiais. E o do trabalho está em vermelho na última coluna. Então, eu vou falar mais ou menos o que são cada coluna, né, e vou citar o do trabalho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. A segunda linha, ela fala em relação aos materiais do fotodetector, que no caso, o do trabalho, ele usou INGAS, mas no caso aqui foi próximo de 1550 nanômetros, né? Ali ele colocou 1700. O material que é feito o transistor, né? No caso desse trabalho foi silício. Aqui é a precisão de alinhamento do dispositivo. É a precisão do acoplamento entre o transistor e o detector. Essa linha é basicamente isso. E ele mostra, obviamente, como nesses dois a gente tem uma pré-fabricação dos componentes, né? A gente tem um alinhamento, uma melhor precisão nesse alinhamento. Você pode fazer a união, né, mais ou menos aonde você quiser, né? Alguns outros tipos de integração não permite esse alinhamento, né? Ou essa precisão no alinhamento. Aqui fala em relação a essa outra linha, fala em relação à temperatura do processo de integração. Então, como a gente tem nos dois primeiros, eles não têm um processo de integração, né? É tudo feito junto, é uma integração junta, então não tem essa pós-integração. No caso desses que você faz separados, né? Os três últimos você faz separado e reintegra eles depois, né? Você tem então esse processo de pós-integração. No caso do dispositivo do trabalho, foi feita essa pós-integração em temperatura ambiente, né? Room temperature. A outra linha é em relação à uniformidade. Isso é a uniformidade do dispositivo, dos detectores em si. Essa linha é muito interessante porque esse daqui é o ponto principal, né, que o autor destaca em relação ao trabalho dele. Porque dois trabalhos que têm um custo muito mais acessível e são muito mais fáceis, que são esses daqui, que eu vou circular, né, que na coluna ali é a referência 10 a 11, né, que são transistores de nanotubos de carbono e fotodetectores de calcogenetos de metais de transição. O autor cita que são tecnologias mais baratas, mais fáceis de fazer, porém, como a gente pode ver aqui, né, a gente tem uma uniformidade possível, mas ele destaca que ela é muito limitada. Se a gente parar para pensar isso, né, na parte industrial, né, isso é um pouco complicado, porque você ter uma não uniformidade do material, né, isso impacta diretamente no custo de produção. Então, justamente ele volta a dizer do ponto que o trabalho dele tem uma uniformidade maior, né? Como eu mencionei, eu acredito que ele tenha crescido esse dispositivo, né, o fotodetector, em MOVPE. Então, a gente sabe que tem uma boa uniformidade, né? Esse tipo de crescimento é uma qualidade muito excepcional. Bom, o transistor no pixel também tem uma boa uniformidade em si, né? Mas não tem a mesma possibilidade de ser estendível a multicores. Então, você, teoricamente, teria uma outra opção, tem uma boa uniformidade também, mas ele não é estendível a multicores. Enfim, o comparativo, né, o resumo dessa tabela seria um comparativo mesmo entre essa referência 10 e o trabalho deles, né? Porque a referência 10, ela basicamente atende a todos os requisitos, né, idealizados pelos autores, só que ele peca exatamente no ponto de uniformidade, né, do dispositivo. Bom, pessoal, então é basicamente esse o artigo. Alguém tem alguma dúvida? Bom, é isso, pessoal. Eu vou ter que ir lá que eu dou aula agora e vou ter que ajeitar umas coisinhas. Então tá. Parabéns mais uma vez, Marcelo, pela apresentação. Obrigado. Falou, gente. Tchau, tchau. Parabéns, Marcelo. Foi ótimo, viu? Foi bom, Marcelo. Muito obrigado. Muito bom, muito bom.